O presidente Jair Bolsonaro compartilhou um vídeo com uma fala do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Bolsonaro disse: "O que hoje falam do Brasil lá fora? A volta da confiança." No vídeo, o ministro Tarcísio relata que, em seu roadshow na Inglaterra e Alemanha, foi surpreendido ao ver, na apresentação da Câmara de Comércio, a obra concluída da BR-163. Tarcísio disse: "Vocês precisam conhecer este Brasil que não está sendo divulgado na mídia aqui na Europa. Assista." E é interessante que a gente está vivendo coisas que eu não pensei na minha vida que ia viver, e são boas novas mesmo. Semana passada a gente estava num roadshow na Europa, Inglaterra e Alemanha, e a gente encerrava em Berlim, e a última reunião era na Câmara de Comércio Alemanha-Brasil. E fomos fazer a apresentação do nosso programa de investimentos em Berlim, na Câmara de Comércio. E o presidente da Câmara, que ia fazer a nossa introdução, ele começou mostrando alguns slides, e o primeiro slide estava lá, BR-163. Eu sentado ali, tomei um susto, digo, ué, o que é isso, né? E começou a passar slides da obra da BR-163, da obra concluída. E ele disse o seguinte para a plateia, com empresários alemães: esse é o novo Brasil. É um Brasil que se prometeu, onde se promete e se cumpre. Essa BR, mais de 40 anos sem pavimentação, ela foi prometida no início do ano. No início do ano se falou, nós vamos terminar a pavimentação, e eles entregaram. Então isso é o Brasil que não aparece nos jornais europeus. Então vocês precisam conhecer este Brasil que não está sendo divulgado na mídia aqui na Europa. É um Brasil diferente. Por que isso? O presidente da Mercedes estava aqui, resolveu percorrer a BR-163 e se surpreendeu com a rodovia pavimentada, tirou fotos, sabia que nós estaríamos na Câmara Alemanha-Brasil, mandou as fotos, e eu fui ver foto da BR-163, que foi concluída naquela semana, em Berlim. Aliás, semana passada nós tivemos a conclusão da pavimentação da BR-163, a aprovação no TCU da prorrogação da Malha Paulista, da extensão de contrato da Malha Paulista, 6 bi de investimento em 5 anos, nós vamos dobrar a capacidade da ferrovia, e o acordo da FCA, onde a gente está recuperando 1,2 bi, e vamos empregar esse dinheiro em investimento em ferrovia. Conclusão que a gente chega, o Ministério funciona melhor quando eu estou longe. Ou seja, tenho que viajar mais. O governo federal vai viabilizar cerca de 16 bilhões de reais para que estados e municípios invistam em saneamento básico. O anúncio foi hoje na sede do BNDES, no Rio de Janeiro. A artesã Fátima Mendes mora numa casa de vila no Rio de Janeiro. No local não existe saneamento básico. Para os moradores, é um sofrimento conviver com essa situação. É um problema de saúde e são mais de 300 pessoas que circulam pela vila e dependem de uma situação dessa situação ser melhorada, né? Cerca de 48% dos brasileiros moram em lugares onde não tem coleta de esgoto. Um problema que atinge todas as regiões do país e que é mais grave no norte e no nordeste. Para reverter esse quadro, o governo federal apresentou hoje na sede do BNDES um plano para ajudar os governos municipais e estaduais a desenvolverem os projetos na área de saneamento. O objetivo é viabilizar nos próximos 5 anos quase 16 bilhões de reais. Com a aprovação do novo marco regulatório do saneamento, a gente abre uma nova fase, tratamento de água, de proteção social, de proteção ambiental. E o BNDES tem toda vontade e capacidade de ajudar nesse processo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, acredita que é possível resolver o problema se o governo aplicar melhor os recursos e não se fechar para o capital privado. Por 30, 40 anos, nós fizemos o que tecnicamente os economistas chamam do crowding out. O governo entrou e empurrou para fora todo mundo. Isso que nós vamos fazer agora chama tecnicamente do crowding in, que é o dinheiro que virá. Ou nós criamos um bom ambiente regulatório para os investimentos privados acontecerem, ou
os brasileiros, as crianças brasileiras vão continuar morrendo cedo. Para a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, o acesso ao saneamento básico é um direito do cidadão. Precisamos entender que os direitos humanos, eles são indissociáveis e universais. E eles são interdependentes. Eu não posso falar de direito de minorias e esquecer o direito a saneamento. A cidade mineira de Brumadinho, atingida pelo rompimento de uma barragem de mineração em janeiro deste ano, vai receber um reforço da tecnologia para reduzir os danos causados pela tragédia. O governo federal vai selecionar e financiar projetos que tragam soluções que facilitem a vida dos moradores da região. A comunidade participou das discussões que ajudaram a identificar 45 necessidades principais da cidade, que foram convertidas em 21 ações consideradas essenciais. E são elas que compõem esse primeiro edital do programa Mover-se na Web, Articulação para Brumadinho. A ideia é usar a comunidade científica, estudantes, professores, pesquisadores, para ajudar a reconstruir a cidade que foi afetada pela lama depois do rompimento de uma barragem. Enquanto população e amigos de Brumadinho, a gente deve ajudar a escolher os projetos, não para colocar o que realmente faz sentido para a cidade. E o que se espera é um futuro diferente da atual realidade para Brumadinho, através da ciência e tecnologia. O projeto é do Ministério da Ciência e Tecnologia, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e o Comitê Gestor da Internet, uma entidade privada. Eu espero que tenha muitas ideias de jovens estudantes, né, utilizando a internet, utilizando a tecnologia de informação para gerar soluções e criar novas startups, né, ao redor, vamos chamar assim, de Brumadinho. A chamada pública está aberta e podem participar estudantes de todas as partes do país. Todas as propostas serão analisadas e as escolhidas vão receber um incentivo do Ministério da Ciência e Tecnologia para serem desenvolvidas. São R$ 3.200 por mês para cada equipe selecionada. Agora é o momento de nós reconstruirmos, através de apoio de negócios, empreendedorismo, alguma iniciativa que eles queiram fazer para reconstruir a vida depois desse desastre que aconteceu na cidade. E depois de Brumadinho, a intenção é multiplicar e adequar o programa a outras realidades Brasil afora. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional divulgou o nome dos devedores que poderão quitar os débitos com a União. O edital é destinado a mais de 1 milhão de devedores com débitos de até 15 milhões de reais. Os descontos variam de 50% a 70%. No caso de débitos previdenciários, o prazo máximo é de 60 meses. Para conferir o edital, basta acessar o site regularize.pgfn.gov.br. Em novembro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo teve variação de 0,51%. A taxa no mês anterior ficou em 0,10%. Segundo o IBGE, o acumulado do ano foi para 3,12% e dos últimos 12 meses para 3,27%. O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou o resultado do trabalho entre governo federal e estados na coleta de materiais genéticos para ajudar na elucidação de crimes no país. O Banco Nacional de Perfis Genéticos coletou DNA de 67 mil presos condenados. O número superou a meta do governo, que era de 65 mil. O resultado representa um crescimento de 685% em relação ao mesmo período do ano passado. O governo pretende que os cerca de 140 mil condenados no país tenham seus dados genéticos inseridos no Banco Nacional de Perfis. O resultado de um teste de DNA pode identificar ou inocentar um suspeito. É uma rede integrada com os vários estados, e colocando os dados dos vestígios e os dados dos condenados, há boa chance de resolução de crimes. De 2013 a maio de 2019, o Banco Nacional de Perfis Genéticos ajudou na elucidação de cerca de 1.000 casos. Um exemplo dos casos solucionados foi a identificação do responsável pela morte da menina Raquel Genofre. Com 9 anos, ela foi estuprada e morta em Curitiba. E há 11 anos, o caso estava sem solução. No caso da Raquel Genofre, o banco de DNA falou, foi esse. Então,
Para que a gente possa ter esse tipo de resultado, é necessário que o banco tenha pessoas cadastradas, né? Então, o caso da Raquel Genofre é um exemplo. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a intenção de aumentar a taxa de resolução dos crimes e deixar à disposição da polícia um instrumento importante de investigação, tem investido seriamente na ampliação desse banco, com o apoio dos estados e do Distrito Federal. A ampliação da coleta dos perfis genéticos é um dos principais pontos do pacote anticrime enviado ao Congresso Nacional. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.